Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavra Premium. E hoje nós trouxemos a Ana Lisboa. Ela já foi citada até no podcast da Aline Mori, né? No qual a Aline trouxe aquele exemplo que você deu na palestra sobre as mulheres que reconstroem os países depois de uma guerra. Né? Então ela lembrou, ela citou, te citou, né? E foi maravilhoso. E hoje nós iremos conversar de várias coisas, desde empreendedorismo, e aí vamos partindo para a nossa conversa. Ana, quem é a Ana Lisboa? Nossa senhora, quantas horas nós temos? O pessoal que tá em casa, melhor já fazer uma pipoca. Também É verdade. Não é? Boa. Pegar a bebida de preferência, porque nós temos aqui horas de conversa. Boa. Ana Lisboa é a terceira Ana de uma família de Anas. Minhas irmãs são Anas também. Muita criatividade, né? Muito. Papai e mamãe, muita criatividade. Eu sou de Porto Feliz e trabalho com empresas e no segmento de recursos humanos e carreiras há 20 anos já. Tenho um livro que eu sou coautora, que chama Gigantes do RH 2, e o meu capítulo é focado em empresas familiares, que compõem 80% da minha carteira de clientes, empresas familiares e seus desdobramentos, e trabalho com gestão de carreiras para planejamento e execução de carreiras de executivos ou pessoas de todos os níveis. Então, empregabilidade, RH e liderança são as minhas palavras-chave, né? Fora isso, sou mãe da Manuela, de 17 anos, casada com o Douglas, e uma pessoa muito abençoada, muito mesmo. Que bom. Que ótimo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada! Sou extremamente fã do seu trabalho. Adorei a palestra que foi ministrada na prefeitura. Muito obrigada. Foi muito bacana. Deu para estender informações para as mulheres que, infelizmente, aqui em Capela do Alto, por ser uma cidade pequena, né, a visão é muito fechada ainda, né? Mas eu acho que não é só Capela, não. Sim, temos características de cidade pequena, minha cidade também é pequena. E é isso que me encanta, na verdade. Uma das coisas que eu não falei, mas que também compõe meu portfólio aqui, eu sou membra de um comitê chamado Comitê Mulher. E a gente percebe, estudando a questão das mulheres, que a gente está no ponto de virada. O que seria? Esse ponto de virada é o momento da conscientização dessa mulherada, de que a gente precisa ser por nós, estudar, fazer carreira e seguir a vida, especialmente em cidades pequenas, sem depender muito de uma figura feminina economicamente, mas principalmente do ponto de vista dos estudos, né? Então a gente vê muitas mulheres que tiveram anteriores a nós, que fizeram com que nós estivéssemos nessa posição e que nós temos que honrá-las, mas que não tiveram condição de estudo, que tinham dependência econômica dos maridos, e agora a gente precisa chegar nesse ponto de virada que eu chamo de entender e orientar outras mulheres como nós, de que a gente precisa seguir esse papel com os homens, não acima deles, nem abaixo deles, ao lado. Sabe? Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente abra caminho, porque quando uma de nós chega no topo, as outras chegam também. Claro. Ana, explica pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é empreendedorismo e qual a sua importância na vida das pessoas. Com prazer. O empreendedorismo é a capacidade que qualquer ser humano tem de enxergar um negócio, um problema, e transformar isso num negócio. Não precisa inventar a roda. Algumas pessoas entendem que o empreendedorismo é uma necessidade de enxergar o que ninguém enxergou. Eu acho que não. Eu entendo que o empreendedorismo é enxergar, dentro de algo que já existe, inclusive, uma solução que ninguém pensou. Então, não precisa
pensar num produto inovador e começar 100% do zero. Às vezes você tem uma solução que alguém já descobriu, você consegue aplicar isso no seu ambiente, na sua comunidade, na sociedade e consegue, através disso, conseguir renda. São as oportunidades. As oportunidades. Existe uma diferença que eu gosto muito, eu carrego essa explicação há muitos anos, que é a diferença entre trabalho e emprego. Ter um emprego é algo que depende de um empregador e de um contrato de trabalho, que passa pela CLT. Ter um trabalho é trocar talento e competência por dinheiro. Quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em alguém que primeiro cria o seu próprio trabalho para depois poder empregar outras pessoas. Sim. Ou não. Existem muitos empreendedores hoje que são individuais, né? Que é a figura do microempreendedor individual. Então, quando as pessoas me procuram e pensam só na figura do emprego, especialmente por questões culturais, eu entendo que a gente limita as possibilidades. Porque nunca teve emprego para todo mundo e não vai ter. Nós precisamos que do outro lado a gente tenha pessoas que gerem trabalho para outras pessoas. Sim. E isso pode acontecer através do empreendedorismo. Então, uma das coisas que eu detesto é aquela história de fulano tá desempregado, tá fazendo bico. Não tá fazendo bico nada, tá trabalhando, tá pondo comida na mesa da família de forma honrada. Então não tá que isso é muito antigo, né? São crenças, né? São que crenças. Estão presas, enraizadas e que parece que as pessoas têm dificuldade de soltar. Ah, tem. Né? Parece que se eu soltar aquilo, quem eu serei? Porque fomos educados a pensar que o bico é uma vergonha. De novo, nós somos a geração de virada, né? Então, quando você vê aí um jovem que tá ganhando dinheiro na internet, algumas pessoas não entendem Com isso. dancinha. Com dancinha. E assim, a gente que estudou, que trabalhou, que tem outra criança fala, meu Deus, por que que essa pessoa tá ganhando dinheiro no TikTok? Vou eu também fazer dancinha no TikTok para ganhar dinheiro? Não. São coisas diferentes. Mas tá tudo mudando de forma muito rápida, a gente está com dificuldade de acreditar nessas mudanças, se adequar a elas. E com relação aos nossos antecessores, por amor eles nos educaram. Filho, você vai ter um emprego, filha, você vai ter um emprego, você vai aposentar nesse emprego. Se você não tiver o INSS, como você estará no final da vida? Pois é. E isso não existe mais. Então, tá bom, vamos ter o INSS. Será que teremos um INSS? Será que não é melhor a gente aprender educação financeira, guardar dinheiro, fazer pé de meia? Ver uma outra forma de empreender. Ver outra forma de ter dinheiro, de empreendendo ou sendo autônomo. Então, assim, são muitas questões que são abordadas nessa questão da empregabilidade, do empreendedorismo, que giram em torno da autossuficiência financeira e que a gente está começando a ter que olhar para elas. Com exceção dos herdeiros, né? Com exceção dos herdeiros, porém, dinheiro acaba, né? Dinheiro acaba e aí a falsa ideia do herdeiro é que ele vai viver de renda a vida inteira gastando desenfreadamente. Dinheiro não aceita desaforo, né? Não, pai e mãe morre. Então, alguns herdeiros são herdeiros porque herdaram as suas fortunas, não construíram. Sim. E não sabem manter, né? Tenho medo. Dilapidam de uma forma. Nós temos vários casos assim, atendemos vários casos assim em nossa instituição. Sim, eu também tenho clientes assim, de carreira, e eles conversam com a gente como se eles não tivessem que se preocupar, né, com o futuro. Porque tem pessoas que fazem isso por eles, mas, né, melhor tomar conta do que é seu, né? Ninguém melhor do que a gente mesmo para tomar conta do que é nosso. Você acha que tem algum desafio no empreendedorismo? Existe alguma facilidade no empreendedorismo, porque todo o resto é desafio. Todo o resto é desafio. Eu venho atendendo uma pessoa do meu time que está numa situação de vulnerabilidade diante do cliente, porque o cliente fez com que ela acreditasse que ela não é capaz e que o trabalho que ela está fazendo é insuficiente. Ela está fazendo um trabalho primoroso.
E isso é empreender, sabe, também. É entender que a gente precisa dos clientes, mas os clientes, por N questões, muitas vezes colocam a gente numa situação que... Então, ter clientes é um desafio. Cobrar adequadamente é um desafio, porque às vezes as pessoas trabalham incansavelmente e não vê a cor do dinheiro que está cobrando errado. São questões muito primárias, né? Eu tive já do lado do CLT, eu já fui CLT há algum tempo. E entender que esse não é o meu caminho, que não é para mim, demorou muita autoanálise. Uhum. Do ponto de vista de que é mais confortável, não sei. Mas uma vez feita a minha escolha, eu tenho que fazer valer todo dia. Claro. Então, empreender para mim é acordar todo dia entendendo que eu vou começar do zero. É um Porque- desafio diário. Diário. O que eu já conquistei, tá para trás. E amanhã, o que vai ser? Não sei. Então, hoje eu tenho que trabalhar. Sim. Hoje eu tenho que fazer acontecer. Então, eu entendo que no empreendedorismo não tem tanta facilidade. Eu entendo que é um movimento de desafio mesmo. Como que a gente pode desenvolver essas habilidades, né? Principalmente para as pessoas que estão nos escutando. Essas habilidades empreendedoras. Porque muitas vezes elas falam assim, eu quero. Mas por onde eu começo? Bom, em primeiro lugar, na minha linha de trabalho, é entender aonde está a competência daquela pessoa. Boa. No que ela é boa. E isso, indubitavelmente, vai para o caminho do autoconhecimento. Então, eu vejo pessoas maravilhosas, por exemplo, em vendas, que falam, não, mas eu vou trabalhar com TI e vou ficar o dia inteiro com a cara enfiada no computador. Não, essa pessoa vai adoecer, porque é Vai. contra a natureza dela. Tá, ok, você quer trabalhar com TI, mas você vai atender cliente, você vai ter uma representação, você vai abrir uma consultoria, você vai prestar serviço, Você vai ter um back-office, Maravilha. né? você vai ter atendida a sua competência, a capacidade, a sua necessidade. Então, você trabalha com TI, mas você é a pessoa que vai até o cliente, você é a pessoa que conversa, você é a pessoa que fala mais que o homem da cobra, que nem eu. Então vai. Então vai. Agora, você vai ficar ali na frente do computador, você vai adoecer. Então, o primeiro caminho, na minha opinião, é o autoconhecimento assessorado. A gente não consegue fazer isso sozinho. Mas é caro contratar um profissional. Caro é passar meses sem ganhar Batendo dinheiro, porque você está batendo cabeça. Então, contrata um serviço. Tem tantas ferramentas maravilhosas hoje. Recentemente eu tive uma formação num questionário de sabotadores. Você sentar com uma pessoa e falar assim, você está se sabotando porque está aqui, ó, no seu... Você conhece essa Sim. ferramenta? Não é maravilhosa? Maravilhoso. Aqui, ó. Que você está ali, é um raio-x. Cara, é um manual de si mesmo. Pensa, quem de nós veio com manual? Mas hoje a gente precisa, né? Então, para mim, o caminho é esse, é autoconhecimento e reforçar o que é bom. Se você é bom em alguma coisa, reforça isso, porque a energia gasta para você se tornar medíocre, ou seja, mediano, em algo que você não é bom. Se você empregar essa energia no que você é bom, nossa senhora. Por isso que é essencial fazer um plano de negócio eficaz, né? Mas então, será que essa análise de competência não é um plano de negócio da gente mesmo? Sim. A gente fica olhando negócio. Que momento que a gente olha pra gente? Que momento que você vai sair de trás da sua mesa para fazer o que precisa ser feito, mas com base no que você é bom? É o que muitas pessoas hoje em dia estão batendo na tecla do que você gosta de fazer. Sim, exatamente. Né? E aí eu tenho alguns pacientes que ainda falam assim, mas só que eu vou trabalhar no meu hobby, e o que vai ser o meu hobby? Então, é diferente quando você sai para trabalhar, mas algo que você gosta. Tem uma contrapartida que a gente não vê horário, né? Quando a gente trabalha no que gosta, vai embora e não é pesado. Tem dias que explica, óbvio, nós somos seres humanos, mas é gostoso, é gratificante. Mas aí que tá. Eu acho que eu vi uma vez uma frase de uma pessoa que falava assim, meu hobby é cozinhar. Se eu for ter um restaurante ou for o chefe de cozinha do meu restaurante, vai deixar de ser um hobby, vai ser um trabalho. E daí não vai funcionar. Não vai mesmo, porque daí você vai
Todo dia, cozinhar todo dia por obrigação, você vai chegar em casa e vai cozinhar porque você gosta? Não vai. Não. Então, assim, eu entendo que a gente pode continuar tendo os nossos hobbies atendidos, como o que a gente gosta, que é saudável, inclusive do ponto de vista de saúde mental. Mas o que que você gosta de fazer que te dá dinheiro? Boa. Aí é a diferença, porque o hobby não precisa dar dinheiro. Sim. O hobby o hobby poupa dinheiro, né? Porque você não gasta na farmácia depois. Exatamente. Não vem burnout, não vem as doenças, É. as comorbidades de saúde mental, que é o que muita gente recebe aqui. Mas o que que você gosta de fazer que te dá dinheiro? E essa é uma pergunta difícil de responder. Que problema você resolve? Porque as pessoas vão pagar para ter os seus problemas resolvidos. Se você resolve esses problemas, naturalmente o dinheiro vai cair na sua mão. Isso é empreender. Boa. Tem alguma estratégia, no seu ponto de vista, que motive uma pessoa a buscar, a empreender, ao que gosta de fazer e deixar o que gostar de fazer por obrigação de fazer, que foi o que você citou sobre o caso de cozinhar? E algumas habilidades de liderança são necessárias para se tornar um empreendedor de sucesso? Eu acho que nada traz mais sucesso para o empreendedor do que obstinação. As pessoas desistem. Abri um negócio, terminei o meu primeiro ano, não deu resultado, vou fechar. Fechei. Cara, nada dá resultado em um ano. Nada dá. Não. Principalmente porque a maioria de nós, quando eu abro um negócio, eu falo em meu nome, porque eu fiz isso, a gente planeja tudo. Aí eu fiz assim, meu primeiro escritório, vai ter uma taça, vai ter isso, vai ter uma mesa, vai ter parede, vai ter... Rosa. Aí eu não guardei dinheiro para capital Pro de caixa. giro. Quebrei. Nem para dar o troco. Aí tive inadimplência, fali. Meu primeiro negócio, fali. Sim. Não tenho vergonha de falar. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, estar preparado, mas eu entendo que a gente precisa estudar muito bem, como eu disse, não só o negócio, mas quem eu sou, até onde eu estou disposta a ir. Porque não é todo mundo que consegue ter retorno no primeiro ano. E tem muita gente que fala, vamos falar de ROI, vamos falar de break-even point. Ai, que lindo! O que significa isso? Significa que você vai ter que ter dinheiro para pagar as contas e para comer também. É simples assim. Que é outro erro que as pessoas cometem, né? Eu montei aqui o meu plano de negócio, meu planejamento, mas eu tenho todas as contas pagas, mas eu não tô tirando o meu salário porque o negócio Não tá dando. não tá dando. Então tá errado, meu amor. Se você trocou um trabalho CLT que alguém te pagava por um trabalho seu, a sua empresa tem que te pagar. A pessoa jurídica tem que te pagar. Então, se você não colocou isso na sua planilha, como você vai provisionar esse dinheiro? Então, você nunca vai receber. Que porcaria, né? Vamos trabalhar CLT, então. Vou voltar, porque horário para entrar, horário para sair, eu não me preocupo. Férias. 13º. Exatamente. Ninguém tem. Os BOs do negócio são do dono do negócio, não são meus. Exatamente. Você entra às 7, sai às 8, virei as costas, vou fazer academia. E aí volta novamente aquelas crenças, né? Porque a crença, ela justamente te dá aquela segurança. Fala assim, ai não, então meus pais tinham razão. Exato, muito bom. Então eu não sou boa. Eu não sou. Eu não sei, eu não presto para ter negócio. Ai, Já tenho ouvi vontade de várias morrer. vezes. Tenho vontade de morrer quando eu escuto isso. E aí, quando, de novo, né, vamos voltar na questão do herdeiro, né? Eu tenho alguém para se preocupar com isso. Mas o que é seu? Porque esse negócio que você herdou era do seu avô, era do seu pai. O que é seu? Qual é a sua parcela nesse negócio? Você levanta da cama todo dia para quê? Só para gastar? Tão rico que só tem dinheiro. Que dó. Tem Não tem mais nada. habilidade, não conhece nada. Não, muitas vezes não tem nada. O que eu vejo... Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Mas no que você é feliz? O que te traz a alegria? Ou o que te traz o brilho da vida? Eu tenho uma Ferrari. Sou muito feliz que eu tenho uma E a Ferrari. Ferrari bateu. Aí compra outra. E é pior ainda. Porque nada tem valor. Nada Aí tem é o que valor. Bauman coloca, né? O valor líquido. Líquido. Escorre, assim. E nada segura. Não. E, infelizmente, às vezes não precisa ser tão herdeiro assim. Não. Se tem um pai e uma mãe, né? Ou alguém que sustente, pronto. Mas o vazio continua. Continua.
Aí vamos entrar um Não pouquinho tem em o que compulsão. preenche, né? Não tem o que preenche. Não existe nada que preencha. Nada. E aí entra na Na compulsão, compulsão. que não precisa ser por drogas, por álcool, nem por substância química. Não. Você pode ter compulsão por compras, apesar de estar com os cartões estourados, você pode ter compulsão por sexo, você pode ter compulsão Por por comida, jogos. por jogos. E até pelas redes sociais. Ah, mas daí é sem dono, né? Sem dono. Na sua visão, a facilidade de empreender é focado mais para os jovens ou as pessoas mais velhas ainda te procuram? Então, reza a lenda que o Walt Disney começou a Disney quando ele tinha 60, né? Uhum. Eu acho que não tem idade, não. Eu acho que chega um momento que a gente, alguma coisa Desperta. vira uma chave dentro da gente que eu não sei qual é também. E a coisa, no meu caso, se materializou na minha frente, assim, a necessidade eu empreendi por necessidade e eu acredito que em algum momento isso acontece independente da idade. Tem algum caso que te marcou? Que você falou, poxa vida, eu torci para dar certo e foi. De cliente meu? Sim. Ou de alguma pessoa que te procurou para consultoria e você falou, poxa vida, esse negócio vai virar. E virou. E a pessoa tá bacana hoje em dia. Eu fiz um estudo numa empresa familiar, que a maioria delas é. Algumas são multinacionais hoje, mas continuam com a essência familiar. A empresa familiar, ela é muito difícil, porque existem nós emocionais que envolvem o CEO, o diretor, o presidente. Então, assim, apesar dos cargos estabelecidos, a descrição de cargo bonita, o organograma maravilhoso, tem essa questão O funcionamento, emocional né? enlouquecedor, de confiança, de emoção, de mágoa, né, que a família traz. E aí eu fiz um trabalho, vamos contratar você para a gente falar sobre a nossa liderança, mas o problema está no fulano de tal, que era o dono da empresa. Mas por que o problema está no fulano? Porque ele atravessa a ordem do ponto de vista Hierárquica. de determinar as atitudes. E daí eu fui lá entender. Falei, tá, então vamos fazer um programa continuado. Não, a gente só tem 4 horas. Ok. Vai funcionar? Efetivamente não. Não. Mas vai abrir um caminho. Então, qual é a minha preocupação? Em 4 horas eu tenho que mudar aquela realidade, porque eu estou sendo contratada para isso, embora eu saiba que eu preciso de mais tempo. Então eu fui lá, conversei com eles e a questão era, a pessoa fez tudo o que fez, colocou a empresa na situação que está, a empresa cresceu, vieram as certificações. Sim. Então precisa de certificação de segurança, certificação de ISO, certificação do cliente, auditoria, não sei o que, papapá. Então dividiu-se a empresa em departamentos. Cada departamento-chave tem um filho ou um genro. Até aí estava tudo bem. Os filhos e os genros falam direto com os clientes e com as certificadoras. Então, ele, ao longo do tempo, foi sendo deixado de lado. A ideia dele, né? A voz dele não estava sendo mais ouvida. Não, nas Estava. ideias e nos comandos. Porque, por exemplo, nós temos um planejamento de produção Sim. que determina que vai ser entregue X produtos num determinado tempo. Ele não tem acesso mais a esse tipo de coisa, embora ele esteja lá todos os dias. E daí, o que você é responsável pela produção? Mas você não é o líder, você está ali na produção. Aí ele chega na figura dele como dono e fala assim, eu preciso que você vá lá não sei aonde e faça não sei o que para mim. Uhum. Aí aquilo Arrebentou com a produção. arrebentou com a produção. E daí aquilo voltava para, mas o fulano veio aqui, e aí quem que eu obedeço? E aí o colaborador falava, não, mas o chefe que mandou, mas ele não é seu chefe e tal. Eu falei, caramba. Fica na saia justa o colaborador. E o medo de ser mandado embora. E ele manda embora mesmo. E aí foi feito um exercício, que é onde eu quero chegar respondendo a sua pergunta. Eu desenvolvi um exercício com base nos principais problemas das empresas familiares. Criei um baralho. Legal. Porque no lúdico a coisa vem, né? E aí eu dei o mesmo baralho para os filhos e para o fundador da empresa.
E aí eu pedi para eles tirarem uma carta que representasse o momento. E a carta dele era estar alheio às decisões. E aí os filhos entenderam que ele estava atravessando porque ele não tinha mais ciência do que estava acontecendo. Porque ele acabava atropelando as coisas, porque ele não enxergava o que estava acontecendo nos bastidores. Então, esse case me marcou muito porque, enquanto consultores, enquanto externos, trabalhando com pessoas físicas ou jurídicas, a gente precisa honrar a história daquele ser humano. Se eu estou falando de uma carreira, eu preciso honrar aquela história. Ele tem coisas que ele herdou da família dele, que são crenças hoje, que não favorecem ele às vezes, mas elas precisam ser honradas. E às vezes a gente chega como consultor na empresa, e eu falei isso numa palestra que eu fiz recentemente, você chega metendo o pé na porta e mandando mudar tudo. E aquela bandeja que está em cima da mesa foi alguém muito querido, que tá ali, porque é um ícone daquela família, daquela empresa, daquela... Você vai mexer no vespeiro. Você vai mexer nas questões emocionais daquela pessoa. Então, calma, vamos voltar uma casinha, olhar do lado de fora e entender quais são as questões que envolvem emocionalmente tudo aquilo que a gente está vendo, do ponto de vista da carreira ou da empresa. E aí eu vou pegar o gancho para uma outra coisa, que está a questão da robotização do mercado. Minha opinião, nunca a gente vai perder espaço, desde que a gente não seja já um robô. Já tem um monte de robô trabalhando aí, o povo nem vê, disfarçado de ser humano, porque dentro é oco. Sim. É bits e bytes ali, a pessoa não sente, a pessoa não... Então, enquanto nós, humanos, continuarmos sendo apenas humanos, nada substituirá. Que vai no automático. Vai. Mas e daí a IA vai pegar o meu lugar? Se você já estiver sendo uma inteligência artificial, vai mesmo, porque daí, inclusive, não custa tanto quanto você. A gente sabe que as pessoas custam, né? Sim, e dá uma resposta mais rápida, né? Mas muitas vezes, se você não souber o que você está perguntando, é só uma você ferramenta. fica cego. É só uma ferramenta. Se você usar uma chave Phillips para apertar um parafuso, ela não vai funcionar. Uhum. É uma ferramenta, como outra qualquer, né? Existe muita polêmica envolvendo esse assunto, porque as pessoas estão ganhando dinheiro com a polêmica. E aí eu te pergunto, quais ferramentas de marketing, entrando nessas polêmicas, né, que muitas vezes algumas empresas se aproveitam disso, né? Ou para aparecer, ou para faturar, ou o que seja. Mas hoje em dia, que ferramentas de marketing você percebe que podem estar auxiliando os empreendedores? Existe uma ferramenta que ela é pouco lembrada, mas que ela é... Eu sou publicitária, né, por formação. Sou publicitária marqueteira e eu caí no RH porque eu estava procurando emprego para mim. Tá. Então, depois eu vim estudar gestão de pessoas. Então, para mim é impossível separar as duas coisas. Existe uma ferramenta que poucas pessoas se lembram, que é o endomarketing. Sim. Então, o que é o endomarketing? É vender a empresa para quem já trabalha nela. A gente só vende as nossas empresas para o mercado. Como é que você vende a empresa para quem trabalha nela? Como é que você garante que aquela pessoa vai ser tão apaixonada pela sua empresa como você é? Fazendo com que ela se apaixone. E aí, quando o empreendedor fala, meu time precisa vestir a camisa da minha empresa. Cara, não vai. Quem vai vestir a camisa da sua empresa é você. Ponto. O cara vem aqui, ele trabalha, ele pode ser apaixonado pela sua empresa, mas ele não vai vestir a camisa. Mas ele pode, sim, ter satisfação em trabalhar, ter orgulho, ter reconhecimento e recompensa que não é financeira só. Porque todo mundo quer aumento de salário. Não é nada. É um ambiente adequado, acolhedor. Eu já vi em carreira, tenho certeza que vocês também, gente que saiu para ganhar menos porque não aguentava o ambiente onde estava. Exatamente. Do que adianta acordar às 6 horas da manhã e vir trabalhar e falar, eu tenho que trabalhar hoje, tenho que ir lá naquela empresa, tenho que atender aquele cliente. Vem chorando trabalhar. E agora com essa entrada, aí eu vou unir aí com a NR1, que é a parte psicossocial, como vai ser?
Então a gente precisa cuidar realmente da parte do o endomarketing. índice dos burnouts vão aumentar gradativamente. Já E está aumentando, né? lá no Mas a depressão e a ansiedade, elas estão bem fortes. Porque Eu acho trabalhar num ambiente não adequado, Acho que é bem um sintoma pós-pandemia, né? Essa sim, questão da depressão e da ansiedade, a gente não consegue se livrar desse negócio, né? Eu não consigo mais desvincular os acontecimentos da minha vida profissional do pós-pandemia. Eu não consigo deixar de falar dessa abençoada dessa pandemia, gente. Porque, assim, a gente tá colhendo resultado até agora. analisando na época da pandemia, foi a época que eu mais trabalhei. Ah, sim. Mais trabalhei. Eu começava a atender 8 horas da manhã e ia até as 11 horas da noite. No horário de almoço, tinha pacientes que falavam assim, não, eu só tenho esse horário e eu quero por telefone. E a gente almoçava junto, né? Era muita loucura. E precisava. Pacientes que já estavam em alta retornaram. E o que eu vejo é que a pandemia ela trouxe esse olhar novamente para dentro de si. Porque antes as pessoas se iludiam com tudo que estava no externo. E a partir do momento que olham para dentro de si, olham e falam assim, isso realmente está me incomodando. E sabe o que eu acho mais interessante? É que elas passaram a não gostar do que elas estavam vendo. Exato. Olhando pra dentro. Que coisa doida, né? Você olhar pra dentro de si e não gostar do que você tá vendo. Uhum. Complicado. difícil. Difícil. Muito difícil. E Mas ao mesmo tempo é libertador. Porque se eu não estou gostando, o que eu vou fazer para mudar. para mudar? Quem realmente eu sou? E aí entra lá no que você estava dizendo, né? O que você gosta de fazer? Exato. Então, Exato. muitas eu falo assim, o que você gosta? Mas voltando na questão do empreendedorismo, teve muita gente que empreendeu na pandemia e segue. Exato. Porque se vendeu no pior período que era na pandemia, agora segue vendendo também. E o que você empreende por necessidade? Com algo que você tem à mão. As pessoas estavam dentro de casa, sem conseguir sair. O que elas vão, né? Se Sem reinventar. contato com o outro. Não posso te vender meu produto, mostrar. Eu tenho um caso que eu conheço de uma confecção que passou a fabricar pijama. Porque Sim. Ninguém saía de casa. ninguém saía de casa. Então ele começou a fazer pijamas muito legais, vender pela internet e começou a fabricar pijama. O mundo da moda sentiu muito isso, né? Empresa de sapato. Empresa de sapato, os tênis que eu estou usando, inclusive, roupas ultra confortáveis que vieram com a pandemia e ficaram, glória a Deus, né? Para trabalho. Até a alfaiataria mudou. Então, a moda e todos esses movimentos são reflexo da humanidade, né? Então, a gente tá vivendo ainda, colhendo esses frutos. Eu perdi 80% dos meus clientes na pandemia. Então, assim, foi um choque de realidade, também vivi. Tive um congelamento do braço direito por estresse. Sim. Precisei ficar de tipóia, e aí o meu terapeuta falou assim, bom, o seu corpo tá dizendo para você parar. Vai parar como? E aí, como eu faço atendimento de carreira, eu também retomei os atendimentos de carreira. E a pandemia me trouxe uma coisa que eu queria tanto já antes, mas eu não conseguia, online. Atender online. Porque antes as pessoas olhavam pra gente e falavam assim, nossa, você não tem escritório? Que pessoal, Nossa. não quero ser atendido pelo telefone. E dependia do local, né? Você tinha que estar num local legal, Onde uma é o seu decoração legal. escritório? Se não tivesse num prédio estrelado, você não presta pra nada, né? Sim. E agora, atendo online, com o meu cachorro no meu pé. Sim. Isso é delícia. maravilhoso. Maravilhoso. As pessoas gostam muito, até preferem. Alguns não. Ainda ter preciso, até porque muitas vezes no local da casa, justamente para se abrirem, pode ter escutas, né? Então preferem justamente presencial, mas a grande maioria, sim, principalmente mães. Porque não podia no horário de trabalho, mas fora do trabalho, com quem ia deixar as crianças? E agora elas podem se cuidar, né? Leva na Fora natação, o trabalho. corre na terapia, Loucura. leva pra escola, tira um períodozinho ali. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Ana, quero empreender. Por onde eu começo? Olha, eu gosto muito, sem levantar bandeiras de ordem política, eu gosto muito do Sebrae. Sim.
Eu acho que ainda nós não temos aqui nesse país um apoio acessível como é o Sebrae. Todos os organismos, né, do Sistema S são importantes, mas o Sebrae em especial, e eu recomendo muito a Empretec, que é uma formação do Sebrae para empreendedores. Porque o Sebrae, ele tem todo um ecossistema, que é uma palavra que está na moda agora, né? Um ecossistema que são instituições e entidades coligadas e de assuntos coligados para te dar uma formação completa. Então, por exemplo, vou abrir. Legal. O que você precisa? Então, do ponto de vista contábil, você tem esse. Legal, tá aberto. E aí? Quem é meu cliente? Porque é importante saber isso antes de qualquer coisa. Que tipo de coisa eu vou vender? Para quem? Quanto isso vai custar? Eles têm os consultores, né, que auxiliam. Tem um portal, tem um monte de curso de graça. Então, quem está nos assistindo, nos vendo, consulte, joga lá no Google, escreve Sebrae. Tem curso de formação de preço, tem curso de plano de negócio, Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, Eu cheguei a fazer, até de matemática financeira. Maravilhoso. Muito bom. O plano de negócios que o Sebrae oferece, parece-me que agora, inclusive, está gratuito essa ferramenta. Eu nunca vi tão bom. É maravilhoso, porque é vivo, né? Eles estão ligados no que Até tá a didática deles é bem simples. Sim, Eu qualquer um gostava. entende. É muito legal. Então, assim, quer começar pelo caminho do empreender, que é simplesmente encontrar uma oportunidade ou um problema que você sabe resolver e ganhar por isso, honestamente, isso é empreender o Sebrae. Para mim, Também tem alguns órgãos financeiros que podem estar auxiliando. Por exemplo, a pessoa não tem recurso. Eu tenho esta ideia. Quem auxilia? então, eu faço parte de um sistema cooperativista e existem entidades financeiras cooperativas hoje. Nós temos muitas aqui, né, acesso a muitas, e a gente só se atenta a isso quando a gente foca, né? Então, para a população é um banco, mas é uma cooperativa, na verdade. As entidades cooperativas financeiras, elas emprestam dinheiro com menos facilidade, é verdade. Porque o dinheiro não é da instituição financeira, o dinheiro é de todos. Tá. Só que as taxas são mais acessíveis. Então, assim, sem fazer menção, não estamos ganhando nada, né, Sim. para isso. Mas, assim, Mas até para auxiliar as pessoas, né? Para elas saberem mesmo. abertamente, um Sicredi, um Sicobi, que são entidades cooperativas no sentido de o dinheiro é de todos, você é associado, você não é correntista, e o dinheiro que está lá é seu. Então, você aprende muito com o cooperativismo e traz isso para a própria empresa. Então, e bancos tradicionais, né, privados, que ajudam nesse segmento. Existe também pelo governo uma linha de crédito que o Sebrae mesmo direciona. Que daí, agora eu não sei nem se ainda mantém o nome, mas se chamava Banco do Povo. Sim, Lembro. mantém-se ainda. Mantém, né? Sim. Que são linhas de crédito um pouco menores, que eu acho adequadíssimo, porque às vezes a pessoa que está empreendendo não tem muita noção, né, do dinheiro, acaba emprestando muito dinheiro, não sabe botar isso no fluxo de caixa, não sabe fazer o demonstrativo real ali, né, o DRE. Então é importante essa orientação. Mas existe sim, existe sim. As cidades pequenas, como a nossa aqui em Capela do Alto, tem muita procura para empreender ou não? O pessoal ainda está com aquela cabeça que nós somos uma cidade agropecuária. Então, os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam em casa, permanecem. Mas há uma procura aqui na cidade? Não há? Especialmente em Capela do Alto, nós estamos tendo a industrialização do município, né? Então, nesse ponto, o que está faltando, e eu posso dizer com propriedade, porque eu vim para Capela por conta da implantação do programa de empregabilidade do município, né? Que eu sou consultora de implantação. O que está faltando? Especialização técnica. E não é só em Capela. As pessoas que não têm emprego hoje não têm emprego porque estudaram pouco. Porque se você for observar, existe uma democratização dos estudos. Sim. Eu tenho 50 anos.
Quando eu estava prestes a entrar na universidade, ainda eram poucas as pessoas que tinham essa possibilidade. Então, quando você ia para uma universidade, para uma faculdade, você estava acima de um volume muito grande de pessoas. Hoje, felizmente, existem universidades com preços acessíveis, inclusive online, e todos podem ter um curso superior. Então, a pessoa que não tem, ela está muito distante. Ela vai concorrer com muito mais pessoas. E não vai ter Não vaga vai ter para vaga. ela, porque assim, o problema das cidades pequenas com um passado agropecuário é a falta de estudos. Porque a pessoa estava na roça de uma propriedade familiar, então ela entendia que ela não precisava cumprir nenhum ensino médio. E hoje, sem ensino médio, não se trabalha na indústria. A pessoa tem que minimamente saber ler uma instrução de trabalho, preencher um documento. Então, esse é o maior limitador do ponto de vista do emprego. Vamos olhar do ponto de vista do trabalho, que agora a gente já Sim. entendeu a diferença. Eu insisto na prestação de serviço. Todo mundo quer vender produto. E a prestação de serviço ela é carente. Se você procurar um profissional para prestar um serviço na sua residência, Não encontra aqui. Nem pintor, serviço de base. Serviço de Não base. encontra. Construção civil, experimenta construir uma casa hoje para você ver. É dificílimo contratar pedreiro, pintor, eletricista, que são formações técnicas oferecidas gratuitamente, inclusive. É no Sebrae que eles estão oferecendo? Tem no Sebrae, tem no Senai, tem a faculdade do Univesp, que é do governo. Existem possibilidades. Então, vamos pensar num prestador de serviço simples. Simples não do ponto de vista da importância do trabalho, mas assim, que a gente recorre a todo dia. Eu preciso de alguém para fazer um jardim, eu preciso de alguém para limpar uma casa, eu preciso de alguém para cuidar de uma criança, eu preciso de uma mulher que leve a minha filha na escola, porque hoje eu não posso. Ou que cuide, né? Porque que as cuide. creches, às vezes, elas não têm aquele horário mais amplo. Limita muito. Então, sai às 4 da tarde numa creche. Feriado emendado. Você tá Reunião de trabalhando, professores. como é que você Sim. faz? Então, assim, eu gosto muito de olhar do ponto de vista da prestação de serviço, que eu acho que não só em cidades pequenas como as nossas, mas em cidades maiores há uma carência muito grande. Se a pessoa tem uma prestação de serviço um pouco mais elaborada, ela consegue. Mas as pessoas pensam sempre em vender coisas. Um tipo de trabalho que eu acho fantástico é hoje em dia o marido de aluguel, né? E se você for procurar esses profissionais, eles não têm hora, Não tem. porque estão superlotados. Pois é, eles têm emprego? Não, eles têm trabalho. Trabalho. E trabalham muito bem. E trabalham muito e ganham bem. Exato. Muitos Mas- saem do trabalho CLT só para trabalhar, como só para trabalhar não, para empreender, porque é um empreendimento, é o próprio negócio. Aí vem aquela questão assim, né? Além desses bicos que você tá fazendo, você tá trabalhando aonde? A raiz, né? Como tá enraizado. E não é porque é aqui em Capela, porque é em Porto Feliz, que é a minha cidade, ou porque é no interior. É porque existe ainda essa questão, né? O marido de aluguel, ele é autônomo. Se ele quiser, ele pode ser MEI. Ele pode ter o CNPJ dele, ele tem nota fiscal, ele pode fazer uso dos benefícios do governo, ele pode se aposentar. Ele é um empresário. Exatamente. Ana, para finalizar, Já? já. Mas a gente vai ter parte 2. Quais as principais lições que você aprendeu nessa sua jornada no empreendedorismo? A primeira delas eu já comentei aqui, que é honrar a história de cada pessoa com quem eu estou. Seja ela pessoa física ou jurídica. Aquela pessoa comeu 1 quilo de sal, no mínimo, para chegar onde ela chegou. Se nesse momento ela está fragilizada, ou ela está no momento financeiro que não é favorável, é situacional, porque ela chegou ali. Entre trancos e barrancos, sangrando, ela chegou. Então, isso para mim é meta de vida. E o segundo é sobre mim. Eu não posso acordar nem um dia na minha vida sendo empreendedora achando que o meu futuro está reservado, está ganho. Eu não posso. Vai ser o mesmo dia de ontem. E que não vai ser o mesmo dia de ontem, sem dúvida, porque tem dias
que são péssimos e tem dias que são ótimos. Então, para mim, é acordar todos os dias sabendo que eu tenho que ser obstinada, paciente, muito determinada. Detesto a palavra guerreira, não faço guerra com ninguém, eu não quero guerrear com ninguém, eu não quero que guerreie comigo. Ah, você é mulher guerreira, tô fazendo alguma coisa errada então. Porque minha palavra não é guerra, é paz, pelo amor de Deus. Mas assim, sendo empreendedora, eu tenho que acordar sabendo que meu dia depende de mim. É uma página em branco. Se eu quiser comprar um sapatinho, que a gente ama, eu vou ter que ter um contrato que honre isso. Eu vou ter que botar comida na minha mesa. Então, assim, eu não posso acordar achando que meu dia são flores. Deixa eu só fazer um adendo. Teria como ensinar já as crianças desde já? Teria. Nós teríamos que ter educação financeira nas escolas. Primordial. E empreendedorismo. Porque Sim. o dinheiro para a criança é um tabu. É colocado, né? É colocado. E tem uma outra coisa que eu amo, que eu aprendi recentemente que eu amo. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. Exatamente. O único momento da vida que a gente ganha dinheiro é quando a gente é criança. Sim. Quem é adulto faz dinheiro. Os adultos que ficam esperando ganhar dinheiro, ter uma mentalidade de o dinheiro cai no meu colo, são adultos infantilizados. E na saúde mental a gente descobre isso com muita facilidade. Que vai ser o próximo assunto da parte 2. Sim. Ana, nós agradecemos imensamente a sua participação no podcast. Obrigada. Vai sair em breve, vamos gravar a parte 2 para falar sobre essa outra parte da Ana. Da parte da mental, né? Dos atendimentos de saúde mental, como desenvolvê-los, né? Nós descobrimos agora antes do início da nossa gravação, então vai ser super importante. Sigam as nossas páginas, o Instagram, o TikTok agora, o YouTube, @palavra.premium. Muito obrigada, Ana. Até mais, E a gente. da Ana? Dar uma Oi. sugestão? Claro! Se as pessoas quisessem, por acaso, a parte 2, elas poderiam comentar a parte 2 nas redes sociais? Por favor. E justamente coloquem para nós Eu acho, as né? perguntas, né? Então, comenta lá a parte 2, aí a gente fala assim, bom, esse pessoal quer a parte 2 e a gente faz a parte 2. Senão não vai fazer nada. Comenta! Põe lá, parte 2. Parte 2. Tchau, até mais! Thank you.